Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos implementar uma nova funcionalidade para a nossa aplicação da tabela da Copa. Nas aulas anteriores, nós conseguimos fazer uma tabela da Copa para exibir uma listagem dos jogos em tabela. E daí a gente vai lançando aqui os resultados dos jogos e tudo mais. Porém, seria interessante que nós fizéssemos também uma tabela de classificação dos grupos. Nós podemos fazer uma tabela de classificação que vai servir como modelo para que a gente possa exibir dinamicamente os dados de cada grupo. Eu coloquei aqui, por exemplo, o grupo G, que é o grupo do Brasil, no qual nós temos Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia, por colocação a partir dos resultados dos jogos da primeira rodada, ou seja, foram realizados um jogo, cada uma dessas seleções jogou uma vez, com vitória do Brasil contra a Sérvia, vitória da Suíça contra Camarões, e nós temos essa configuração aqui que nós vamos ter que montar. Então a aula vai ficar um pouquinho longa, então a gente vai ter que dar uma acelerada em alguns aspectos. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma área para poder colocar esse título, classificação, grupo G, e essa tabela com esse texto aqui abaixo. Então, a gente vai procurar fazer isso aqui lá no nosso HTML. Então, lá dentro do nosso index.html, abaixo da tag main, eu vou criar uma área com uma tag h1, na qual eu vou colocar o nome classificação. E abaixo eu vou colocar uma tag h2 com o nome do nosso grupo, do Brasil, no caso, que é o grupo G. Nós temos uma tag h1 aqui, outra tag h1. Essa tag aqui, seria interessante que ela fosse h2, tá? Ou essa aqui fosse h2, tá? Mas isso aqui é uma questão só de organização que depois a gente pode mudar, tá? Isso aqui é uma questão de semântica. Tá, mas nós colocamos lá, olhando no nosso projeto, se a gente der uma atualizada, já aparece aqui, ó, classificação, h1 centralizado, o h2 não está centralizado, né? Então a gente pode vir aqui no nosso style.css e lá para o final dele e já fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui Ctrl ponto e vírgula para abrir uma área de comentário. Eu vou colocar aqui estilos de classificação. E eu vou dizer no caso aqui que tudo que for tag H2 vai ter um text align center. Eu vou centralizar os títulos que são da tag H2, que é de classificação, e de qualquer outra coisa que tenha essa tag H2 que é de título. Observem que o grupo G já vem aqui para o centro. Então até aqui, beleza. Então já tenho pelo menos os títulos. Abaixo, eu preciso criar uma estrutura no HTML que acomode a nossa tabela. A gente poderia colocar imediatamente uma tabela, tá? Ou basicamente a gente poderia colocar um conteúdo. Se você colocar aqui uma tabela diretamente, lembre-se que seria interessante você definir uma classe para ela, tá? Porque esses nossos dados que estão aqui, eles estão no formato de uma tabela. Só que se você observar, além da tabela, a gente tem também aqui, por exemplo, um texto. Então, por enquanto, a gente vai colocar a tabela de modo livre. Vou definir aqui uma classe para ela, por exemplo, tabela classificação, só que sem um acento, né? Então, o nome tabela classificação, para poder acomodar as informações. Visualmente, não vai aparecer nada aqui para a gente ainda. A gente precisa criar uma estrutura básica de dados. Toda tabela precisa ter linhas e precisa ter colunas. Nós vamos fazer logo a nossa primeira linha, que vai ser uma TR, que é uma linha, com esses títulos de cabeçalho da tabela, que são os THs. Então, o que eu vou definir aqui? Eu quero criar uma TR, que é uma linha, vou teclar Enter, e eu preciso criar os THs, que são os títulos. Agora, prestem bem atenção, pessoal, porque são muitos. Então, o primeiro é de posição, segundo, seleção, o terceiro de pontos ganhos, o quarto de jogos, e em seguida vitória, empate, derrota, gols pró, gols contra e saldo de gols. Então, no total são 2, 4, 6, 8, 10 itens. Então, aqui no nosso código a gente vai digitar assim, TH asterisco 10, que é para ele poder criar o Emmet, criar automaticamente 10 células de título. Na primeira, jogo da velha, na segunda, seleção, na terceira, pontos ganhos. Deixa eu só voltar lá. É PG, que é pontos ganhos. Em seguida, jogos, vitórias, empates, derrota. Aí a gente vai ter gols pró, gols contra e saldo de gols. Então, basicamente é seleção, PG, J, V, E, D, GP, GC, SG.
Isso aqui para a gente poder criar o nossa linha de cabeçalho. Observem como ela já aparece aqui. Ó. Aí você diz, professor, mas ela já está formatada? Sim, a gente já formatou tabela em aula anterior. Então ela só não tem outras linhas, né, que a gente ainda não criou elas aqui. Abaixo dessa tabela, eu preciso colocar pelo menos algumas instruções daquela legenda. São aqueles textos que estão aparecendo aqui embaixo. Ó. Siglas, PG, J, V, o que significa cada uma dessas coisas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já tenho esse texto aqui digitado, eu vou colocar basicamente, abaixo da tabela, eu vou criar uma tag P, que é uma tag de parágrafo, vou definir uma class para ela, chamada siglas, e dentro desse parágrafo eu vou colocar o texto. Para não ter que digitar, eu vou pegar já aqui o que eu tenho, vou só copiar e colar e depois vocês podem pegar e colocar aí também no código de vocês. Então, pontos ganhos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e saldo de gols. Com isso, a gente vai ter aqui o conteúdo. Porém, se vocês observarem, ele não está bem organizado. Então seria interessante que a gente pegasse esse conteúdo e centralizasse, pelo menos, e ele tem que ficar um pouquinho pequeno, não tem que dar uma reduzida. Então isso aqui é a classe siglas. Então eu vou lá em Style, lá embaixo eu vou dizer que tudo que tiver a nossa classe siglas tem que ter um text align center. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. E precisa ter um font size. Eu vou definir o seguinte, um rem são 16 pixels, então eu vou colocar 0.75 rem, que vai ficar uma medida interessante de uma fonte menor do que 16 pixels. Observem que ficou menorzinho. Se você não souber o que significa esse 0.75 rem, basta você pegar uma calculadora e pensar no seguinte, um rens equivale a 16 pixels. Tá? Então, se você pegar 16 e multiplicar por 0.75, então significa 12 pontos, que seria equivalente a 12 de unidade. Tá, então a gente já conseguiu fazer aqui pelo menos a estrutura básica dentro do HTML. Então no nosso HTML, o que a gente tem de extra aqui é o título, classificação, o título, grupo, uma tabela com uma tr com ths e um parágrafo com textos descritivos. Cabe a nós agora fazer o trabalho de uso do JavaScript para preencher dinamicamente esses dados. Mas como que nós vamos fazer isso? Basicamente, nós precisamos, deixa eu minimizar aqui todas as telas, nós precisamos utilizar arquivos JSON que eu já organizei para vocês. Então eu criei um arquivo JSON chamado classificação grupo A, classificação grupo B, assim até o grupo H, para que você possa colocar dentro do seu projeto. Eu vou passar ele para vocês já com o resultado da primeira rodada. Eu posso passar também para vocês com o resultado da segunda rodada, se vocês quiserem, sem problema. Porque hoje, 28 de novembro, na hora que eu estou gravando agora, já aconteceram todos os jogos da primeira e segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Tá? Mas nesses arquivos aqui que eu estou agora atualmente, são todos esses aqui que eu vou selecionar, com exceção desse arquivo de imagem, eles trazem a classificação dos grupos. Então eu preciso colocar esses arquivos no nosso projeto. Então selecionei eles, vou abrir aqui meu VS Code, só dar uma posicionada nele aqui do lado, selecionar minha área de trabalho para eu conseguir visualizá-lo, selecionar aqui de novo os arquivos. Né? Eu vou arrastar esses arquivos para a raiz do meu projeto, então vou arrastá-los para a raiz do meu projeto, assim como a gente tem um arquivo chamado jogos-fase1.json. Aí você deve estar pensando, professor, então tudo que a gente está pegando de dados vem de arquivo JSON? Não necessariamente. Se você fizer uma aplicação com uma base de dados, essa base de dados você pode fazer uma conexão da sua aplicação com a base de dados e já fazer uma requisição. Mas existem várias formas de a gente obter os dados. E para efeito de exemplo, eu vou só dar uma ampliada aqui, ó, só para aparecer as letras, eu só mudei aqui a largura da coluna para aparecer aqui. Então nós temos os arquivos chamados classificação, grupo e a letra do grupo. Eu vou clicar aqui no classificação grupo G, que é o grupo do Brasil. Então a gente tem um array de objetos, cada objeto é a informação sobre uma seleção. Então tem o nome da seleção, bandeira, o grupo, a quantidade de pontos, número de jogos, quantidade de vitórias, empates, derrotas, gols pró. Gols pró são gols que o time fez, que a seleção fez. Gols contra são gols que ela tomou, não aquele gol contra clássico quando a gente está jogando. Aqui no caso, gols contra é quantos gols ela tomou, né? Quantos gols ela sofreu. Saldo de gols, né? A diferença entre
gols pro menos gols contra. A posição dela, que eu coloquei a posição, aqui já está a posição atualizada a partir dos dados da primeira rodada, o número de cartões amarelos e o número de cartões vermelhos. Então a gente tem aqui informações de todas as 4 seleções do grupo G, e assim a gente tem de todos os outros grupos também. Então a gente precisa aqui no nosso arquivo index fazer a leitura desse arquivo JSON. Como que nós vamos fazer essa leitura? Então nós já aprendemos como fazer a leitura usando o fetch_then, pegando a resposta, pegando os dados. A gente vai fazer o mesmo esquema, só que a gente vai fazer aqui para baixo. Então vou fazer aqui Ctrl ponto e vírgula para poder abrir um comentário. Então aqui ler JSON das classificações, só para a gente saber o que a gente está fazendo. Vou só subir aqui um pouquinho. Lembre-se que basicamente o que a gente tem que fazer, fetch, entre parênteses, passar o nome do arquivo que a gente quer ler, que é classificação grupo G, ponto .dem. Aqui eu vou dar os espaços. No exemplo anterior eu usei o nome response, que é em inglês. Você pode usar o mesmo nome, bem como você pode colocar o nome em português, resposta. Através de uma arrow function, eu vou processar essa resposta, transformando ela para o formato de JSON. Então, resposta.json. E o outro ponto .then é para a gente manipular data, que é a parte de dados. Então, ao invés de colocar data, eu vou colocar mesmo aqui, dados. Eu vou manipular esses dados utilizando várias instruções. Então, depois da setinha da arrow function, eu vou colocar aqui o bigodinho, né? A parte dos bigodinhos. Vou dar Enter, 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 para poder ter um espacinho aqui para a gente poder trabalhar. Só para ver se está funcionando mesmo a leitura, eu vou fazer um console de dados. Dados. Estou fazendo um console log de dados. Então, ler classificação do grupo G, pegar a resposta e formatar para um formato JSON, o corpo lá da nossa promise para um formato JSON, e pegar os dados e fazer uma manipulação, que a gente vai fazer aqui. Então, feito isso, nossa linha 41 tem um console. Se eu for lá no nosso programa, pressionar a tecla F12 para abrir as ferramentas desenvolvedor, apareceu aqui que ele não conseguiu ler o arquivo classificação grupo G. Eu acredito que tem um detalhezinho pequeno e importante, extensão, .json, né? Então aqui, ó, errei na linha 38. Voltando lá, fez a leitura. Observem, linha 41, nós temos um array com 4 posições, e se eu clicar aqui na setinha, aparece Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, que é a posição original do nosso arquivo JSON. Beleza, a gente já conseguiu acessar esses dados. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar essas linhas aqui. A gente precisa criar as linhas com posição, seleção e os dados correspondentes a cada uma das seleções. Como que a gente vai fazer isso? Aqui em cima, lembre-se que a gente já fez isso. A gente precisa criar uma linha, colocar ela como filho dentro da tabela e depois preencher os dados. Então a gente precisa fazer esses 3 passos. Só que tem um detalhe. Lembre-se que nós temos 2 tabelas nesse arquivo. Então aqui no index nós temos a tabela classificação e nós temos a tabela jogos. Então eu preciso selecionar a tabela classificação para poder colocar uma linha dentro dela como filho. Então eu venho aqui no arquivo index, eu vou dar 2 cliques para selecionar o texto, eu vou copiar aqui o nome da classe, tabela classificação. Indo lá para o index.js, lá para baixo, abaixo do nosso console de dados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, na verdade não é nem aqui, eu tenho que fazer antes, né? Fora desse nosso fetch, eu posso criar uma variável chamada tabela classificação e eu vou selecionar essa tabela lá do nosso index.html. Então eu vou fazer um document.query selector ou query selector de ponto tabela classificação. Se eu não selecionar a tabela, não tenho como manipular ela. Eu preciso selecionar ela para poder inserir uma linha, alterar dados, né? Então, isso aqui que a gente acabou de fazer já foi feito no exemplo anterior. Você lembra que a gente selecionou a tabela de jogos e fez um console? Inclusive esse console da linha 4 aqui, pessoal, eu vou clicar nele aqui e vou fazer Ctrl ponto e vírgula para comentar, para ele não ficar aparecendo, tá? Então, linha 4, clica, Ctrl ponto e vírgula para comentar. Feito isso, lá para baixo a gente já selecionou a tabela classificação. Tabela selecionada, o que nós precisamos fazer aqui dentro da área do DEM, manipular dados? Ctrl ponto e vírgula, lembre-se, a gente tem que criar linha TR, depois a gente precisa, Ctrl ponto e vírgula, colocar ela como filho
dentro da tabela e, contra o ponto e vírgula, a gente precisa preencher os dados. Então, vamos fazer essas três tarefas de modo separado. Deixa eu dar aqui alguns enters, subir um pouquinho, para a gente focar a nossa atenção. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a linha. Então, eu posso let linha igual a documents.create element. Eu vou criar um elemento chamado tr, que é para criar uma linha. Let linha igual a documents.createElement, e eu estou criando um elemento HTML chamado tr, que é uma linha, que é uma table row. Daí eu tenho que colocar essa nossa linha como filho da nossa tabela. Então eu tenho que dizer que a nossa tabela classificação, eu quero fazer um append child nela. Eu quero colocar um filho nela, numa posição final dela. Esse append child, eu coloco quem que eu quero colocar? Quero colocar a linha que eu acabei de criar. Então, eu crio uma linha e coloco ela como filho dentro da tabela. Feito isso, lembre-se que a gente precisa ter 4 linhas lá agora. Se a gente for lá no nosso console aqui, não aparece, né? Não aparece porque a gente não está mandando fazer console da nossa tabela. Se a gente vier bem aqui, por exemplo, na linha 38, eu vou dar um Enter para descer, dei um Enter, vou fazer um console.log de tabela classificação. Então, ó, linha 38, console.log, tabela classificação. Vou fazer um console. Observem que aqui, ó, linha 38, tabela classificação. Se eu clicar aqui na setinha, agora aparece aqui um tbody, que é um corpo da tabela. Aparece aqui dentro do tbody alguns TRs. E se a gente for observar, tem aqui, ó, TR. Apareceu aqui TR. Mas, professor, só apareceu um. Só apareceu um porque a gente não trabalhou com for each. Tá? Mas a gente conseguiu criar as linhas e conseguimos colocar ela como filho dentro da tabela. Só que até agora a gente só tem uma linha, a gente precisa ter pelo menos 4 linhas. Então aqui, dentro desse nosso dados, depois do dados aqui, depois da flechinha do arrow function, a gente pode utilizar o map ou o for each para que esse nosso dados, que é um array de objetos que tem 4 posições, lembre-se aqui, ó, dados é um array de objetos que tem 4 posições, seja lido e em cada leitura dele seja criada uma linha, colocada ela como filho dentro da tabela e a gente faça o preenchimento dos dados. Então, antes da gente preencher, a gente já pode fazer aqui o uso do for each ou do map. Eu vou trabalhar com for each como a gente fez na aula anterior. Então, dados.for each, abre parênteses. Lembrando que abriu aqui parênteses, você dá espaço, espaço pelo menos umas 2 vezes. Aí dentro do for each você tem que passar 2 parâmetros. O nome dos elementos do array, qual é o nome que você quer dar para esses elementos do array. O nosso array de dados traz informações sobre as seleções no plural. Então, cada linha daquela de dados é uma seleção. Então, o elemento, ele pode se chamar seleção. Se você for precisar trabalhar com o índice, saber lá posição 0, 1, 2, 3, que são os 4, você teria que criar um outro elemento chamado índice ou index, mas aí você teria que colocar os dois entre parênteses. Eu não vou precisar trabalhar com o índice, então eu não estou colocando parênteses nem nada disso aqui. Então, vou colocar aqui somente seleção. Ele está dando um erro aqui, porque esse for each, a gente vai executar ele através de uma arrow function. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, depois de seleção aqui, espaço, igual, flechinha, e vou pegar aqui o parênteses. Esse parênteses eu vou ter que jogar lá para baixo. Então, vou apagar o parênteses aqui do for each, que estava aqui em cima, e vou colocar ele lá embaixo, bem no final mesmo. Fechar aqui. E para deixar mais organizado, eu vou dar um Enter para deixar ele numa linha seguinte, que é a linha de baixo. Com isso aqui, eu estou usando o for each para ler o nosso array de dados, que tem informações sobre 4 seleções. Cada elemento vai ser lido dentro desse nosso array, vai se chamar seleção. Beleza? E ao invés de eu dar um console de dados aqui, que é o nosso array, eu posso também dar um console.log de seleção. Percebam, a gente tem um console de dados na linha 44 e um console de seleção na linha 45. Ele vai aparecer algumas coisas repetidas bastante aqui, mas prestem bem atenção. O foco principal é nesse aqui, ó. O console de dados mostra o array com 4 posições. Já o console de seleção, ele vai mostrar dados de cada seleção. Brasil,
Sérvia, Suíça, Camarões, aparece tudo bem detalhadinho. Para não ficar essa bagunça toda, eu vou comentar essa linha aqui do console de dados. Vou clicar nela, Ctrl, ponto e vírgula. Eu só estou fazendo aqui um console log de seleção, que é cada elemento do nosso array dados, usando aqui o for each. Beleza. Feito isso, observem como aparece aqui para a gente tranquilamente. Linha 45, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. Então a gente já está conseguindo gerar os dados. Se a gente for ver detalhes da tabela agora, a gente já tem aqui 4 linhas da tabela, TR, 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 dentro da nossa tabela. Agora só falta a gente fazer o preenchimento de dados. Conforme o que a gente já fez na aula anterior, se vocês lembrarem, a gente diz que dentro da linha a gente vai acessar a propriedade inner HTML e colocar um conteúdo lá dentro, usando template string ou string literals ou template literals, o nome fica bem ao seu critério. Então nós vamos dizer que dentro da nossa linha, dessa nossa tabela, nós vamos acessar a propriedade inner.html e dentro a gente vai usar o shift com o sinal para poder gerar a crase, tecla enter, enter. Aqui dentro a gente precisa criar TD. A gente vai precisar criar 10. Assim, ó, pessoal. TD, a gente vai precisar criar 10 TDs. Que é para fazer esse preenchimento aqui, ó. Do posição, seleção, pontos ganhos, jogos até saldo de gols. Para agilizar o processo, eu vou preencher a primeira linha e a gente vai fazer uma cópia dessas linhas para baixo. Então, a gente já tem uma, a gente vai fazer 9 cópias para baixo para ir mudando os dados. Dentro dessa nossa primeira coluna da nossa linha, a gente vai ter que colocar a posição da seleção. E a posição a gente acessa assim, dólar, abre e fecha bigodinhos. Aqui dentro a gente diz que do nosso elemento seleção atual, eu quero acessar a propriedade chamada posição. Professor, seleção é o quê? É o elemento que a gente está lendo do nosso array. E esse ponto posição é a propriedade que está lá dentro do objeto. Então, nós temos um objeto e nesse objeto a gente tem uma propriedade chamada posição, que é essa aqui, ó, posição. Então, a gente está fazendo a leitura dos dados para preencher. Feito isso aqui, se eu salvar, se for visualizar, percebam que ele já aparece aqui, 1, 4, 2, 3. Então, ele já aparece aqui para a gente as posições. Não está organizado, tá? A gente não está mandando organizar, a gente só está mandando escrever as posições conforme o que está lá no array. Aí a gente vai ter que escrever os outros dados, seleção até saldo de gols, são mais 9. Então, voltando lá no nosso código, eu vou só clicar nessa linha e vou fazer assim, Shift, Alt, seta para baixo. Shift, Alt, seta para baixo, duplica a linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para que a gente tenha 10 linhas no total. Deixa eu apagar essa linha aqui que está em branco, apagar essa linha que está em branco, e na ordem aqui a gente vai preencher os dados. O dado seguinte é seleção, aqui é pontos ganhos, que lá no nosso código é pontos, então aqui no nosso index, aqui é pontos. O seguinte aqui é jogos. Deixa eu ver se é exatamente isso. Então, pontos ganhos, jogos, e daí a gente tem que preencher o restante, que é vitória, empate, derrota. Aí agora vem vitória, empate, derrota, gols, underline, pro, gols, underline, contra, e no último, saldo, underline, de, underline, gols. Saldo de gols. Deixa eu dar uma olhada lá no arquivo. Aqui, ó, saldo de gols. Gols contra, gols pro. Beleza, é isso aqui. Então, no nosso index.js, se vocês quiserem, podem dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada. A gente vai preencher as informações acerca disso. Posição, seleção, pontos, jogos, vitória, empate, derrota. Na verdade, aqui é vitórias, empates, derrotas. Eu estou colocando lá no plural, tá? Então, gols pró, gols contra e saldo de gols. Feito isso, a gente vai visualizar, aparece aqui, Brasil. Posição 1, Brasil, 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró, 2, porque o Brasil fez 2 a 0 no primeiro jogo contra a Sérvia.
Gols contra, 0, o Brasil não tomou nenhum gol, e o nosso saldo de gols é 2, porque 2 menos 0 é igual a 2. Com isso, pessoal, a gente consegue fazer o preenchimento de dados. Só do grupo G? Não, de qualquer grupo. Se a gente voltar aqui, observem que o que está sendo mandatário para a gente poder preencher a tabela é o arquivo que a gente está chamando. Se eu vier aqui e falar grupo A, vão aparecer os dados do grupo A. Só que eu não estou aqui com todos os dados já atualizados, mas eu vou passar para vocês atualizados. Mas olha, Catar, Equador, Senegal, Holanda, e eu coloquei aqui tudo zerado por enquanto. E aqui a gente tem que atualizar, né, para o grupo A, por exemplo. Mas eu vou voltar lá para o nosso grupo, que é o grupo G. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. A gente criou uma estrutura extremamente semelhante à que nós fizemos na aula anterior. Extremamente semelhante, mudando apenas o aspecto aqui do preenchimento da linha, que ele muda, porque cada linha da tabela é um pouquinho diferente. Mas o procedimento ele é extremamente parecido, o processo é extremamente parecido. A gente tem como automatizar isso daqui, para que a gente possa passar a informação, dizer eu quero ler o grupo A, e automaticamente fazer o carregamento dos dados do grupo A. Eu quero ler o grupo B, e assim por diante. Só que isso a gente vai trabalhar numa outra aula. Um outro ponto que é extremamente interessante de eu mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou passar para vocês os dados com o preenchimento dos dados da primeira rodada ou da segunda rodada. E é interessante que já apareça ordenado. E os nossos dados não estão ordenados. Então a gente vai fazer pelo menos isso aqui nessa aula, tá? Porque senão ela vai ficar muito extensa. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O nosso array de dados, ele é um array que traz a informação das 4 seleções conforme essa ordem aqui, ó. Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. Então é na ordem que os objetos estão dentro do array de objetos do arquivo JSON. Como que a gente faz para ordenar um array de objetos? Então o nosso foco é o seguinte, prestem bem atenção. Aqui a gente tem um array, aqui a gente usa o for each para desmembrar ele, para poder ler ele individualmente, percorrer ele, né, em cada elemento, e criar uma linha, colocar ela como filho, preencher os dados. Então, antes de fazer essa parte da criação da linha aqui, ó, aqui dentro, eu vou dar aqui alguns entras, eu vou fazer aqui Ctrl, ponto e vírgula, a gente pode ordenar os dados do array que a gente tem. Se a gente ordenar os dados, a gente vai conseguir colocar eles em ordem. Colocando eles em ordem, aí quando você fizer a linha, colocar ela como filho e for preencher os dados, beleza. Os dados já vão estar na posição certa. Como que a gente vai ordenar? A gente precisa fazer uma função mais elaborada para ordenar, porque o que define a posição de uma seleção é a quantidade de pontos, quem tem a maior quantidade de pontos. Se a quantidade de pontos for igual, aí a gente vai ter que entrar nos critérios de desempate. Os critérios de desempate, eles são 5. Então, saldo de gols, número total de gols marcado, pontos obtidos em confrontos diretos, diferença de gols entre as equipes e, por último, quantidade de cartões amarelos e cartões vermelhos. E eu vou colocar o link na descrição de qual é o site que vocês podem acessar para poder ter informações acerca desses dados, basicamente. Então, se vocês precisarem fazer a classificação, a gente precisaria ali trabalhar com uma função um pouco mais elaborada. Só que o que a gente vai fazer aqui é só colocar em ordem de acordo com a posição. Então eu já vou passar para vocês o arquivo JSON com as posições baseadas nos resultados da primeira rodada ou da segunda rodada, preferencialmente. E daí como é que a gente faz para colocar o primeiro, segundo, terceiro e quarto? Tá. Então a gente vai fazer isso aqui basicamente aqui no nosso arquivo index.js. Para fazer isso, a gente vai trabalhar com o ordenamento de dados do array, ou seja, a gente vai ordenar objetos dentro de um array. Então, se você acessar, eu vou colocar o link também para vocês na descrição, se você acessar o link que eu vou passar lá do Mozilla Developer, você vai ver que existe uma função para você fazer comparação de números e ordenar por ordem crescente. E a função ela é extremamente simples. Eu vou copiar essa função, que está aqui, para a gente colocar lá no nosso código. Então, o que eu vou fazer? Se eu colocar essa função aqui, ela ainda não vai funcionar, porque eu preciso dar uma organizada, tá? Então, preste bem atenção no que a gente vai fazer. Eu preciso que o nosso array de dados, ponto, seja ordenado. Existe uma função do JavaScript chamada sort.
A função dados.sort, ela ordena arrays, ou seja, ordena os conteúdos de um array em ordem crescente, do menor para o maior. Só que o nosso array já está ordenado, ele já está aqui, tem posição 0, posição 1, posição 2. Professor, não está ordenado. Tá numa ordem. Se eu quiser estabelecer uma ordem diferente, aqui dentro dos parênteses eu preciso usar uma função. Então é aí dentro dos parênteses que eu vou colar aquela função que eles passaram para a gente. Eu vou colar aquela função aqui dentro. Observem bem, eu coloquei a função aqui dentro. Está prontinha aqui dentro. Então foi isso que eu fiz aqui, ó, de diferente para ordenar. Vou lá no nosso código, vou dar uma olhada aqui. Aí observem que não funcionou, né? Por que não funcionou? Tá, eu criei uma função, chamei ela aqui e tudo mais, porém, eu estou fazendo uma comparação entre dois números. De acordo com o que está lá na descrição do nosso material, ele faz o seguinte, ele compara os valores de A, se subtrair esses valores de A pelo valor de B, ele consegue colocar em ordem crescente. Só que tem um detalhe, a gente não disse quem que a gente quer comparar. Eu não posso comparar um objeto com outro objeto. Por exemplo, o objeto A é Brasil, o objeto B é Sérvia. Se eu pegar Brasil, o objeto Brasil menos Sérvia, o JavaScript não está entendendo. Então a gente precisa trabalhar um critério aqui. Eu vou trabalhar como critério posição. Tá? Posição. Então preste bem atenção. Então aqui, ao invés de simplesmente eu fazer return A menos B, eu vou colocar aqui return A ponto posição menos B ponto posição. Eu vou apagar esse ponto e vírgula aqui porque ele não é necessário. Então o que eu ajustei foi isso aqui. Eu vou pegar o valor de A, que é o objeto A, e eu quero comparar a posição com do objeto B menos a posição. Professor, por que A e B? É o que eles colocaram como exemplo lá na documentação. Vocês podem seguir outros sem problema. Tá? Você pode colocar aqui objeto A, objeto B, primeiro, segundo. Você pode colocar o nome que você quiser. Você pode colocar AB, XY, tá? Mas AB é o que aparece lá como exemplo. Feito isso, se você for observar agora, percebam a mágica acontecendo aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Brasil, Suíça, Camarões, Sérvia. Tudo perfeitinho. Então, seguindo a documentação lá do Mozilla Dev, conforme instruções mais modernas, né, de ordenamento de dados de array com objetos, a gente conseguiu ordenar os dados por posição. Então, a aula de hoje ela ficou bastante extensa, mas por enquanto, basicamente, ela vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai otimizar esse nosso código, a gente vai implementar várias features, vários detalhezinhos nesse nosso código. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, coloquem aí na descrição do vídeo. Caso vocês tenham algumas sugestões também, coloquem aí, entrem em contato, seja no YouTube, seja lá no Instagram, lá, @professor Edson Maia, que eu respondo para vocês. Como eu disse, a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!